Capítulo 4. O testemunho de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Daniel 4, 1-3. Este é o impressionante testemunho de um governante mundial gentil a respeito do Deus do céu. Nabucodonosor foi confrontado com o Deus de Israel quando Daniel interpretou seu primeiro sonho a respeito das nações do mundo. Depois disso, ele se deparou com 4 homens numa fornalha ardente. Esse rei, não apenas testemunhou grandes milagres, mas creu em Deus e, no final, deu-lhe toda a honra e glória. Por isso ele é chamado de a cabeça de ouro. Antes de prosseguirmos, é preciso destacar que o testemunho de Nabucodonosor não tem paralelo entre os governantes gentios. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel 4:37. Ele tinha plena consciência de que havia tido um encontro com Deus vivo. Além de mostrar esse testemunho, este capítulo apresenta toda a estrutura de poder gentia ao longo da história. O Deus do céu e da terra tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Versículo 17. Outro detalhe que é importante ressaltar é que Nabucodonosor falou a todos os povos, nações e línguas. Alguns podem alegar que o reino de Babilônia era bem pequeno. Sua fronteira começava no Egito, a oeste margeava o Mediterrâneo até o sul da Turquia, descia até o mar da Arábia e voltava para o Mar Vermelho. Uma grande parte da África, grande parcela da Ásia e a Europa não eram sequer tocadas por suas fronteiras. Entretanto, não devemos desprezar o fato de que toda a humanidade está contida no reino quádruplo: Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma. Nenhum outro reino influenciou tanto o mundo quanto esses 4. Roma, o 4º reino em particular, espalhou sua influência pelo mundo inteiro. A Bíblia só especifica 3 continentes: Ásia, África e Europa. Em termos práticos, América e Austrália são extensões do 4º Império Mundial, Roma, Europa. Se nos ativermos ao que diz o texto, que é todos os homens e toda a terra, não há erro. Embora os povos da Europa, grande parte da África e a maioria do território da Ásia nunca tenham ouvido falar de Nabucodonosor. O sonho. Nabucodonosor teve um sonho estranho. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Versículo 5. Ele pediu aos seus conselheiros que o interpretassem. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho. Mas não me fizeram saber a sua interpretação. Versículo 7. Naturalmente, eles não sabiam o que dizer. O futuro está oculto. Mesmo hoje em dia, os prognosticadores, cientistas políticos e economistas
tentam e não conseguem prever o futuro. O máximo que eles podem fazer é aprender com as lições do passado e estabelecer hipóteses sobre o que se pode esperar que aconteça no futuro. Os automóveis, por exemplo, estão ficando melhores a cada ano que passa, de modo que podemos esperar e até mesmo prever que em 5 anos eles serão mais eficientes, melhor construídos e terão muito mais recursos que os de hoje. Mas isso mostra até onde vai nossa habilidade de conhecer o futuro. Ninguém pode prever quando o próximo avião irá cair, que tipo de aeronave será e de qual companhia aérea, quantas pessoas morrerão ou onde ocorrerá o acidente. Nós simplesmente não sabemos. A árvore gentia. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho. Versículo 8. É bastante significativo que Nabucodonosor tenha se referido a Daniel usando seu nome próprio judaico. Isso mostra que, embora Daniel servisse fielmente ao rei Nabucodonosor, ele jamais se integrou à sociedade babilônica, mas permaneceu judeu. Aqui está o sonho. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Versículo 10 a 17. Mais uma vez, Nabucodonosor reconheceu o poder do Deus de Israel, o Deus que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel 2:21. Esse mesmo Deus continua dominando sobre todas as coisas, e é por isso que a Bíblia exorta os crentes a obedecerem a seus respectivos governos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Romanos 13, 1 a 2. Essa instrução não se limita às autoridades com as quais concordamos. Ela se refere a todos os governos em todas as épocas. A interpretação do sonho. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os
os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Versículo 19. Essa passagem revela a dedicação com que Daniel servia ao rei. Ele poderia ter dito tranquilamente: Majestade, o senhor bem que merece. Mas em vez disso afirmou humildemente que gostaria que o sonho fosse para os inimigos do rei e não para o seu senhor. Daniel explicou que a árvore simbolizava o rei de Babilônia. O versículo 22 diz: És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Observe que a direção aqui é tanto vertical, conforme indica a expressão até o céu, quanto horizontal, como denota a expressão até a extremidade da terra. Isso realça a singularidade de Nabucodonosor. Ele não só tinha ampla influência na terra, como tinha também contato com Deus até o céu. Em seguida vem a sentença: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Versículo 25. Daniel mais uma vez confrontou Nabucodonosor com a realidade do Deus que o dá a quem quer. O orgulho precede a queda. 1 ano já havia se passado quando a sentença se cumpriu. Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Versículos 30 a 31. Apesar de suas experiências e de seu testemunho, Nabucodonosor não conseguiu evitar a soberba de seu grande rei, o maior, a cabeça de ouro. Eu edifiquei com meu grandioso poder, para a glória da minha majestade. 7 anos proféticos. O grande Nabucodonosor, rei da primeira superpotência gentia, foi rebaixado até o nível de um animal. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos, como as penas da águia, e as suas unhas, como as das aves. Versículo 33. Passados os 7 anos, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Versículo 34. Profeticamente, essa passagem aponta para a chegada da tribulação de 7 anos, que ocorrerá na época da misteriosa Babilônia. O último império gentil. O ser humano será reduzido ao nível dos animais, adorando o homem como se fosse Deus e aceitando seu controle absoluto. A humanidade resistirá e lutará contra o Deus do céu, como lemos em Apocalipse 9, 20 a 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Nabucodonosor sofreu uma profunda transformação. No capítulo seguinte, Daniel narra a conversão do rei. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza,
glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado seu corpo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Daniel 5, 18 a 21. O testemunho de Nabucodonosor. Observe como Nabucodonosor glorificou a Deus com seu testemunho. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel 4, 36 a 37. O melhor e o pior. Nabucodonosor foi chamado de a cabeça de ouro. Deve estar claro a esta altura que essa figura representava o melhor tipo de governo. O pior tipo era representado pela mistura de ferro e barro, a categoria em que nossa forma de governo democrático se encaixa. Nós e não Deus é que damos as ordens. Nós e não Deus estabelecemos nossas leis. Nós e não Deus planejamos nosso futuro e deixamos Deus fora desses planos. Lembro de uma declaração feita pelo político britânico Winston Churchill. A democracia é a pior forma de governo, mas é a melhor que nós temos. Algumas pessoas podem alegar que muitas de nossas autoridades são cristãos nascidos de novo, e isso certamente é melhor do que o pagão Nabucodonosor. É claro que existem políticos que são cristãos, mas isso não define o governo, e nenhum desses indivíduos está realmente no poder. Eles estão onde estão porque o povo os colocou lá. Os líderes são eleitos pela maioria, e como a maioria das pessoas é má, é lógico que nosso governo só pode produzir o que é mau.